Fala pessoal, bom demais, bora começar a fazer mais um podcast. Eu e o Buzeira estamos aqui na área de novo, podcast 157. É isso aí, hoje o convidado especial aí, que vai trazer um pouco de emoção, falar desse universo automobilístico. Coisa que todo brasileiro é apaixonado, né? Carro, todo brasileiro acho que tá um pouquinho no coração dos brasileiros, um pouco dessa paixão por carro, né? E a gente fala também muito sobre negócios aqui, né? É a pauta principal nossa e, cara, carro ele tá na emoção de você estar conduzindo. Sim. Ele, tá também na conquista dele. Uhum. O carro sempre foi um símbolo de status, mas acho que o nosso convidado, já entrando, já quase, né, falando o nome dele... E também ele é piloto de teste há mais de 30 Isso. anos, apresentador do Autosport. A ideia é também falar um pouco sobre performance, Bora. porque... Segurança automobilística, né? Também que o homem é um dos grandes referências aí desse assunto também, né? Competição, comunicação. Autor, palestrante também. E é isso aí, vamos Você que gabaritou vamos. tudo lá, né? A hora que você tava colocando lá as coisas lá. O que eu vou? Você foi colocando tudo lá. Faltou só... O que faltou? Não faltou muito, falta muita coisa ainda. Tem muita lenha para queimar ainda. Bom, Isso aí, nos ajude a receber nosso amigo convidado aí, César Ugnani. Exato. Obrigado, gente. Tamo junto. Coisa boa tá aqui, meu irmão. Obrigado, Poxa viu? vida. Obrigado, viu? Obrigado aí pela recepção. hoje você vai, junto comigo, provar que o Bruno não dirige nada. Então nós vamos começando por aí. Cara, com mais de 30 anos de experiência, o César, esse sobrenome seu, da onde veio esse sobrenome aqui? Então, Ugnani, na verdade, meu bisavô, quando chegou aqui, né? O Ugnani é com GN, como se fala nhoque em italiano. E aí, não, tem que escrever como é aqui no Brasil. Então, eles tiraram o GN de nhoque e colocaram o NH. Aí ficou essa coisa que vocês estão tentando falar, mas eu atendo por Ugnani, Ubani, Inhame. O que vocês falar, eu atendo aqui, não tem problema. Mas é um nome italiano que foi abrasileirado e ficou desse jeito. Esse nome aqui, o que acontece? Acho que esse nome aqui é nome de piloto, viu? Os caras falaram, esse cara aqui é piloto. Esse aí tem que ser o número 1 aqui do pit stop. Cara, o César, assim, provavelmente vocês conhecem ele, porque tá sempre aí na tela, Sim. mas é muito conhecido como apresentador Sim. na TV, mas, assim, o César, ele é bicampeão do Troféu Maserati, Sim. campeão das milhas de Interlagos, campeão da Porsche Cup. Exato. 1000 milhas brasileiras com a BMW e depois também com a Porsche Cup em 2019. Que da hora, hein, cara? É bom. Da hora, Capacete que de da hora. ouro também. Capacete de ouro em 97. Rapaz, o cara aí tá cheio de track records. Cara, você é apaixonado por carro. Sim. Eu nasci praticamente numa oficina, né? Com 13 anos de idade, em Santo André, na Autodireção Antoninho, né? Santo André, São Paulo. Eu estava lavando o banheiro de oficina com 13 anos, ou seja, já tinha graxa na mamadeira. E, Respirava gasolina já. Sim. bom, além disso, o César também é palestrante e autor, ele vai falar um pouco sobre o livro dele. Sim. Mas, César, como que é isso de trabalhar e falar sobre algo que você gosta muito? Acho que boa parte dos brasileiros gostaria de ter sua vida, ou pelo menos seu trabalho. Eu imagino que sim, sei lá, como você falou, né? O brasileiro ele tem uma relação com o carro diferente de outras culturas mundo afora, né? Claro que a gente vê uma certa mudança, foi até legal você começar por esse tema, porque às vezes eu escuto as pessoas falarem assim, os jovens hoje, eles não querem dirigir. Não é bem isso. Na verdade, Henry Ford, né, já tinha dito muito tempo lá atrás, de que se uma pessoa morasse num grande centro urbano, provavelmente ela não ia precisar de carro, porque ele entendia de que você morando numa grande cidade, o seu trabalho estava perto, o supermercado estava perto, a escola está perto, o hospital está perto. Só que nem Henry Ford imaginava que a gente ia ter essa conectividade, onde hoje a farmácia vem até você, o trabalho é home office. Então, para uma pessoa dessa, às vezes ter um carro num grande centro urbano é um perrengue. Então, ele não precisa naquele momento de vida dela. Porque lá na frente ela casa, aí ela tem filhos, aí as coisas mudam, aí ela começa a ver a necessidade de ter um carro. Então não é que as pessoas, os jovens não gostam mais de dirigir, eles não estão precisando. Vai falar para um jovem que mora longe e que precisa às vezes pegar ônibus, se ele tivesse um carro ou uma moto, o que ele preferiria? Preferiria ter um carro ou uma moto. E aí junta essa coisa que você falou, né, que é a fervescência, né, do brasileiro ou do latino pelo carro.
Que, por um outro lado, também mostra, a depender de como a psicanálise olhar isso, a gente ainda vive numa sociedade que você vale muito mais pelo que você tem do que pelo que você é. Boa. Então a gente percebe que as pessoas precisam de uma afirmação para dizer quem são. Isso é muito triste, porque em países mais desenvolvidos, cara, se você tem um Porsche, você tem um Lada, para eles tanto faz. Não é tão relevante assim, né? Você tem o mesmo peso material. e aqui a gente ainda tem essa coisa de precisar ser aceito pela sociedade. Então você vê que as pessoas ascendem de lugares bastante simples e o jeito de dizer eu cheguei lá é o carro. E não deveria ser. Mais uma vez, é uma cultura onde você vale muito mais pelo que você tem do que por quem você é. Sobre esse aspecto, isso não é legal. Boa. Tudo que você pergunta pro César, ele dá uma aula. Acho que nada sai uma resposta simples, né? César, assim, de forma simplificada, porque eu acho que boa parte das perguntas que eu separei aqui a gente vai transitar sobre isso, mas fala um pouquinho sobre a sua carreira aí de competição até chegar na TV. A pessoa provavelmente te conhece, mas dá essa ênfase assim, com aquela pitada assim, de detalhe que você deu ali para nós um pouco no particular. E que... Não, então, quer dizer, eu na verdade, muito do que aconteceu na minha vida eu não programei, né? Eu digo que as pessoas que falam que sabem o que quer, eu tendo a imaginar de que elas não sabem nada. Porque eu hoje tenho 57 anos de idade, você me perguntar o que é que eu quero, eu vou dizer para você que eu não sei. Né? Eu tenho uma ideia. Eu acho que o mais importante na vida não é você saber o que você quer, é ter certeza absoluta do que você não quer. Porque quando você sabe o que você não quer, você toma as decisões certas. E o que você quer é relativo. Então, tinha coisas que eu não queria. Eu não queria passar fome. Eu não queria ser uma pessoa que não tivesse uma história. Então, eu não queria ser uma pessoa mais ou menos. Então, eu sempre me dediquei muito a querer fazer algo do qual eu fosse lembrado por aquilo. De alguma maneira, eu acho que eu tenho isso dentro de mim. Eu gostaria de que lá na frente... Vamos lá, minha vida começou achando que as pessoas tinham que lembrar de mim. Até que eu entendi lá na frente que quem eu quero que lembre de mim é meu filho. Então, houve uma situação na minha vida, para explicar isso, antes de eu até entrar na parte profissional. Abateu-se uma tragédia muito grande na minha vida quando nós tínhamos 36 anos, eu e minha esposa. Minha esposa tinha um irmão gêmeo. E quando nós tínhamos 36 anos, esse irmão gêmeo dela morreu. E ele morreu de câncer. Se põe no meu lugar. O irmão gêmeo da minha esposa teve câncer. O meu filho tinha 3 anos de idade naquela época. Aí, como parecia óbvio, a minha esposa foi diagnosticada com câncer. Bota na minha cabeça de que ela não ia ter o mesmo fim. E meu filho tinha 3 anos. E aí, cara, eu faço uma virada, porque eu morava em São Paulo, e eu estava vendo que eu só estava trabalhando, e eu não era uma pessoa tão presente. E o meu cunhado, quando falece, ele tinha um filho de 1 ano e pouco. E aí caiu uma ficha para mim, de que ao Rogério não foi dado o direito de ver o filho crescer. E teoricamente eu tinha. Então eu fui morar no interior de São Paulo, fui morar numa casa com piscina, e aí eu coloquei 2 metas na minha vida. Eu vou ensinar meu filho a nadar e ensinar meu filho a andar de bicicleta. Para que lá na frente ele dissesse assim, sabe quem me ensinou a nadar? Foi meu pai. Sabe quem me ensinou a andar de bicicleta? Foi meu pai. Então perceba, antes eu queria que as pessoas soubessem quem eu era. Em dado momento crucial da minha vida, a única coisa que eu queria é que quem não se esquecesse de mim fosse meu filho. E aí quando eu fui campeão da Porsche Cup, em 19, nós estávamos em Porto Seguro. Eu, meu filho, minha mulher, mais uns 3, 4 casais. E numa conversa que a gente estava tendo lá, o pessoal estava falando sobre isso. Pô, Cezão, que legal, você, campeão, isso e aquilo. E aí meu filho pega na conversa e fala assim, vocês não sabem. Esse cara fala para mim que as únicas 2 coisas que ele quer, que eu me lembre, quando ele não estiver mais aqui, foi que ele me ensinou a andar de bicicleta e me ensinar a nadar. Aí eu virei para ele e falei assim, filho, isso é uma metáfora. Até hoje eu te ensino a nadar. Até hoje eu te ensino a andar de bicicleta.
Andar de bicicleta, cara, é você não parar. É continuar pedalando, que se você parar, você cai. Nadar é você continuar sempre em movimento, que se você parar, você afunda. Então, todos os dias, eu estou tentando te ensinar a nadar e a andar de bicicleta. Nossa, isso... O negócio é pegar um bloco de notas e ir anotando, frase a frase. Mas o que aconteceu? Eu comecei lavando banheiro de oficina, aí numa semana seguinte eu já estava tirando o motor de um Fusca. E aí tinha uma coisa na oficina que ninguém gostava de fazer, que era alinhamento. Alinhamento e balanceamento. Porque naquela época não tinha os auto centers que fazia alinhamento e balanceamento, era a própria oficina que fazia. E o alinhamento era o famoso alinhamento com linha. Não tinha máquina computadorizada, old school total. Era você pegar uma linha que era a linha de nylon de pescar, nos cavaletes, usar réguas, usar pêndulos para você fazer o alinhamento. E eu comecei a ver que ninguém queria fazer aquilo, que era chato, era pesado. Falei, cara, é isso. Eu vou ser um cara famoso e eu vou fazer muito bem feito isso, que ninguém quer fazer. Tanto que eu lembro que a Pirelli tinha um centro técnico em Mauá, que quando ela não conseguia resolver um problema de alinhamento, ela mandava para mim. E eu que fazia. Aí, na época, a Volkswagen e a Ford eram unidas, era a famosa Autolatina. E a cooperativa de consumo da Autolatina resolveu abrir um setor de exata, que a gente chamava, né, que era alinhamento, balanceamento e acessórios, na Silva Jardim, em São Bernardo. E aí eles começaram a viajar o ABC ali para encontrar alguém para ser esse cara. E essa pessoa vai lá na Pirelli, e a Pirelli fala, para nós não faz sentido, mas tem um menino que trabalha na autodireção Antoninho, que quando dá uns B.O. a gente leva para ele lá. E eu me lembro como se fosse hoje, um tal de Celso, né? Desceu lá a rampa, me procurou. Meu pai trabalhava na Volkswagen, trabalhou 27 anos lá. Falei, porra, vai ser legal, eu vou ver meu pai, mais ou menos, né, fazer o caminho dele. Legal. E eu comecei a trabalhar lá. Não demorou muito trabalhando lá, eu comecei a alinhar os carros do pessoal da ala 17. A ala 17 é a ala de pesquisa e desenvolvimento da engenharia, da Autolatina. E eu comecei a testar e a alinhar os carros dos pilotos de testes. E tinha um cara chamado Max, que era meio o coordenador, o chefe dos pilotos de testes. Quando eu saía para testar o carro do Max, eu falava sobre vento lateral, eu falava sobre inclinação do piso, uma série de coisas. Ele falou assim, cara, o jeito de você dirigir, que é muito macio, muito, né, preciso, e as coisas que você percebe, eu acho que nem os nossos pilotos de testes fazem. Você não quer ser piloto de teste? Eu falei, pergunta pro macaco se ele quer banana, né, cara? Claro, porque eu morava na ABC e vi os carros com placa azul, que eram os carros de teste. Na época, placa azul era carro de teste. Hoje, carro de teste é placa verde e azul é do corpo consular. Né? Hoje, quando você vê uma placa verde, é carro de teste. E eu vi aqueles caras e falei assim, ser piloto de teste deve ser legal pra caramba, né, meu? Porra, sempre carro novo, aquela coisa toda, desenvolvimento. E aí ele me faz esse convite. Eu me lembro que eu estava sentado na mesa da casa da minha mãe e ela estava nas minhas costas aqui no fogão. Eu sinto até o cheiro do feijãozinho que ela estava fazendo, só de lembrar. E a hora que eu fui colocar local, data, que ele me deu uma ficha, que na verdade é o currículo de hoje, né? A hora que eu fui assinar, eu falei assim, mãe, eu vou ser piloto de testes. E eu me lembro exatamente o que ela falou. Que Deus te abençoe, meu filho. Mas por que você tem tanta certeza? Eu falei, mãe, olha a data. 8/8/88. Eu achei o número muito cabalístico, cara. E aí, 8/8/88, eu começo o processo. Ser piloto de teste não é fácil, tem muitos exames médicos, você tem que fazer exames práticos, uma série de outras coisas. Fechamos, né, naquele final de ano que eu seria piloto de testes da Autolatina. Em janeiro de 97, eu me torno o piloto de testes mais jovem da indústria com 21 anos. Caraca, o homem é bravo, hein? Aí houve a separação em 94. No final de 96 eu tinha algumas propostas de emprego entre continuar testando para Ford, porque quando separou eu fiquei para Ford, ser piloto de teste da Monroe ou ser piloto de teste da Pirelli. Aí eu escolho a Pirelli porque a Pirelli sempre teve um centro de pesquisa e desenvolvimento muito forte no Brasil. As outras dependiam muito das matrizes e tal. E aí com a Pirelli eu conheci, por exemplo, um mundo todo, fazendo nos Estados Unidos, Europa, as asiáticas, né? Foi aí que eu comecei com carro de corrida, porque eu testava pneus de corrida também. No campo de provas, eu e o Ingo Hoffmann, né, que foi 12 vezes campeão da Stock, éramos instrutores do Driver Training, que era um treinamento que a BMW tinha no Brasil. A gente tinha um módulo que era para a imprensa, ali a imprensa me conheceu e começou a me puxar
para ser uma fonte de informação. Por isso o meu livro chama A Fonte. Né? Porque eu era o cara que, César, isso pode, isso não pode. E era muita coisa de pilotar. Claro, é de vocês. É muito de pilotar, aquaplanagem, com ABS, como segurar o carro sem ABS, enfim, daí por diante. Quando começa o programa Autosport, eles me convidam para fazer, um especialista ali dando algumas dicas. Não demora muito, o programa Autosport inaugura essa figura do piloto de testes que não tinha até então. E eu faço como piloto de testes de carro e o Leandro Melo, piloto de moto. E assim foram 25, 26 anos. Cara, que massa. Pô. Você falou que seu filho lembra muito, que fala que ensinou a nadar e andar de bicicleta. Exatamente. Mas e pilotar? Então, cara, meu filho ele gosta pra caramba de carro, né? E ele é um cara que dirige muito bem. Mas ele é uma pessoa extremamente cautelosa. Ele adora carro. Porque a gente está sempre com um carro bacana em casa tal, e ele quer pegar, ele quer dirigir, ele vai para cima, ele vai para baixo. Assim, pra você ter uma ideia, a gente está lá com uma Lamborghini Urus. Quem mais anda com o carro é ele do que eu. Né? Então eu tenho Porsche, por exemplo. Então ele vira e mexe, está andando com os carros e tal. Mas ele é um cara legal, eu gosto de ver ele dirigindo, porque eu fico imaginando o seguinte, ó, vou contar uma história para vocês. Primeiro que ele tem juízo. Ele não sai cantando pneu, ele não sai fazendo bobagem, ele não bebe e dirige, uma série de outras coisas. Então, eu diria assim, ele conquistou essa oportunidade. Boa. Se ele fosse maluquinho, se ele bebesse e dirigisse, ele não ia botar a mão em nenhum dos carros. Tá vendo? Por isso que Deus não dá asa à Copa. Seu pai não tem uma Urus, nem o meu, muito menos um golzinho com 500 cavalos. Não ia andar porque o carro vira uma arma, né? Mas ele conquistou isso, porque ele é responsável, tal, uma série de outras coisas. Mas eu me lembrei, sabe do que? Uma vez, cara, eu me lembrei que eu tinha um primo que quando nós íamos visitá-los, ele falava assim, viu? Vamos sentar naquele sofá ali. Tinha um sofá na sala, muito bonito. Ele falou assim, vamos sentar naquele sofá ali? Vamos lá, senta ali. Eu nunca entendia por que ele queria tanto que eu me sentasse naquele sofá e tal. E aí ele me falou. Ele falou, esse sofá aqui em casa, a gente só pode sentar quando vem visita. Minha mãe não deixa a gente sentar. Olha. E aí eu fico pensando, que loucura, né? Aquilo que é de melhor na sua casa, você dá para os outros e não usa. Aí nessa hora eu fiquei assim, pô, imagina, meu filho, cara, ele gosta de carro, olhando, ele é um cara responsável, tem na garagem. Então, se é responsável, se ele merece, porra, aproveita, cara. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a pandemia mostrou isso pra gente. Às vezes eu falo pra ele, pega lá, vai, dá pra... E ele vai com um certo medo, né? Porque afinal de contas são carros caros, são carros rápidos, tal, não sei o quê. Não, cara, mas hoje ele vai, cada vez mais ele está mais tranquilo, cada vez mais ele usa mais, entendeu? O carro, se diverte, tem esse prazer. E lá na frente ele vai ter mais uma coisa para falar, né? Pô, eu me lembro do meu pai, cara. A gente andava de Porsche junto, ele deixava eu dirigir o carro dele. Qual que é o seu carro? Qual que é o seu carro assim que você tem e que você sente... É o seu carro mesmo, assim. Cara, é assim, o carro que eu gosto, que eu tenho, né, e, enfim, é Porsche. Eu adoro Porsche, eu acho que é um carro perfeito. Eu tenho um 911, né, uma 992 GTS, e agora a gente encomendou mais uma, né, que é a GTS modelo novo, né, que é a GTS 992.2, ela vem mais forte, ela vem agora com motor 3.6, o motor é maior, a litragem, ela tem alguns auxílios elétricos na turbina, tal, 500 cavalos. Caraca. Então, mas já original. Mas ela anda diferente, esses 500 cavalos dela. Na verdade, ela está com 541 cavalos, explicando, né? Na Alemanha, esse carro tem 531. Mas, como aqui, na gasolina Podium, por exemplo, a gente tem 25% de etanol, o etanol eleva a potência do carro para 541. Então, aqui no Brasil, só no Brasil a Porsche tem 541, porque mesmo na gasolina... motor é só manual? Não, ela é câmbio PDK. Ah, é? Ela é câmbio PDK, né? Ou seja, ela é o câmbio de dupla embreagem, é um câmbio muito rápido da Porsche. Eu andei na Porsche T, cara, manual, é impressionante. O negócio é maravilhoso. Tem um vídeo meu no YouTube, no YouTube não, tá no Instagram, eu fazendo teste com um câmbio mecânico numa 992 Targa, né? Numa Turbo T. Cara, maravilhoso. Assim, eu parecia criança andando naquele carro, né? Mas as que eu tenho hoje, tudo com câmbio de borboleta, mas é um câmbio de carro de corrida, é um câmbio muito rápido, né? Qual que é a diferença da Porsche? É que ela parece um relógio suíço.
A Porsche que lançou o motor Boxster, né? Ou não? Sim, sim. O Boxster vem lá desde o Fusca. O Fusca é o vô do Porsche, né? O pessoal brinca muito com isso e tal. Mas é o motor Boxster, né? Que é o motor horizontal, onde os pistões trabalham de maneira contrapostos, né? Na horizontal. Aí depois você vem com o motor V, né? E você vem com o motor em linha. Tem o E W outra também, né? Boxster. Que é do GTR, não é? Qual que é do GTR que bate em V e também bate... O Nissan GTR ele não bate em V e bate também como Boxster? Não. Ou ele vai ser sempre em V, ou ele vai ser contrapostos Boxer, né? O que você vai ter, às vezes, é um motor rotativo, né? Que são outras concepções de motores muito mais raras, né? Que Aí, vai... dá pra você colocar no seu Fusqueta lá. Opa, bota um motor de Opa, Poxa, Boxer lá. depois eu vou mostrar meu Fusca Ah pra lá, você. os carros dele é tudo O meu, fuçado. o meu Fusca eu vou mostrar pra você, vai ser difícil você ter visto o Fusca mais da hora que o meu. É mesmo, cara? Juro por Deus do céu. E olha que eu tô É, falando com Sim, o cara eu aqui, gosto né? de Fusca. Eu tive, na minha história, enfim, eu tive 3 Fuscas na vida, né? Seus carros eram tudo fuçado? Tudo mexido ou não? A maioria era. Eu já tive, na época eu tinha Opala 4100 com dimensionado aranha, sabe? Com roda gaúcha. Eu vivi tudo isso daí, Passat TS e tal, né? Porque eu já trabalhava na oficina, então a gente conseguia Você mexer. mesmo que fazia. Só que era uma época que a gente não tinha tanta preparação quanto a gente tem hoje. Hoje o nível de preparação é absurdo, né? Porque como você tem o auxílio hoje de softwares e uma série de outras coisas, né? O turbo mesmo, né? Não faz muito sentido você até mexe num carro aspirado, né? Mas você não consegue extrair tanto de um carro aspirado do que um carro sobrealimentado, né? Uhum. Então hoje em software, por exemplo, você vê, o cara vai lá e remap, não existia isso antes, né? Era carburado, não tinha como fazer isso, não tinha injeção. Depois começou a vir as injeções e daí por diante, e toda essa engenharia foi abrindo um leque de oportunidades de preparações que você podia fazer. Hoje você prepara o motor, você prepara o câmbio, né? Você consegue fazer remap de câmbio. Eu estou com uma GTS agora. A que eu tinha antes, que era uma S, a gente fez Stage 2 de motor, Stage 2 de câmbio, colocamos 2 filtros esportivos, né? E colocamos downpipe, escapamento, o Inotec Ceramic, né? Que é só de escapamento ali já é um ganho violento e tal. Já nessa, a única coisa que eu coloquei foi o escapamento Inotec Ceramic, mas não mexi com filtro, não mexi com Stage 2, nem de motor, nem de câmbio, tá meio careta, mas tá bom, tá com 480 cavalos. Depois eu vou te apresentar um colega nosso aí que ele começou a ficar muito famoso mexendo com escapamento. Com escapamento. É? R-Flow, conhece? R-Flow, já ouviu falar? Sorocaba. Sim. Sorocaba, eu moro ali em Paulínia, né? Então essa Paulínia, galerinha de perto. Sorocaba. Legal. E também mandar um abraço pro pessoal lá da Dreamscar, né? Que é do lado. É do lado de casa, na verdade. Eu moro em Biúna. Tem um museu do carro ali, você viu? Sim. Você foi lá? Não estive lá ainda, preciso ir, eles estão me cobrando, inclusive. Desculpa, vai lá, viu, gente? Vai lá que tá bem bacana. É, teve umas matérias da Globo lá, por isso que eu imaginei que você sim. já tivesse conhecido lá. Não, mas não fui lá ainda. É bem legal lá. E comentando o Fusca que eu tenho lá, o que eu fiz? Eu cortei o teto dele, rebaixei. Que legal. Depois eu vou te mostrar a foto, acho que você vai curtir. E você entra bem ali? Entro. Eu rebaixei o banco também. Aí o que acontece? Aí Aí você cortei tá o banco, sentado na rebaixei o suave. banco, coloquei um câmbio aqui tal. Cara, me inspirei, inclusive, num Fusca que tem um dos donos lá da Dreamcars tem. Eu tava fazendo, falei, quero fazer um Fusca da hora. Aham. Aí eu não sei onde eu fui, tinha um Fusca, ele passou com um Fusca, tal, um dos donos lá. Falei, meu irmão, nossa, velho, vai tomar no cu, velho. Desculpa, mas... Eu quero um negócio desse. Falei, velho, eu preciso sair, velho. É muita zica. Só que ele arrancou assim, aí não dá pra andar, acho que na rua, porque ele arrancou os protetores e tal, fica fora de norma. Aham. Cara, mas a gente tá falando de carro, assim, super carro e tudo mais, mas uma coisa que eu queria também, assim, aproveitar e caminhar contigo, que é como você se consolidou, principalmente nas redes sociais, Sim. como entretenimento, não só nisso, de falar sobre super carros, que é uma coisa assim, eu acho que boa parte é curiosidade de entretenimento e tudo mais, e você foi numa linha de dicas usuais. Sim. Hoje a rede social, a gente aprendeu a lidar com ela. Uma coisa foi o seguinte, já muitos anos atrás, eu entendi que eu não era auto esporte, eu estava auto esporte. E até me incomodava quando as pessoas diziam assim, cara, se você sair do auto esporte, você vai pro acelerados? Eu falei assim, não, cara, se eu sair do auto esporte, eu vou ser o César. Então, nós montamos uma estratégia para que o nome César Urniani dentro do segmento fosse tão forte, né, ou pelo menos reconhecido,
a ponto de não precisarmos mais da Globo. Ponto, basta. Seguir a nossa trajetória dentro das redes sociais. E aí, por exemplo, o meu filho, né, o Enzo, ele é dono da Exu Comunicação, então tem a agência dele cuidando disso, tem uma outra agência que é a Mariuso Mídia. Então a gente entrou realmente com um trabalho muito forte. E aí a gente percebe o quê? Que o Instagram, que é onde a gente já tem lá mais de 1 milhão e 100 mil seguidores, a gente está toda hora se reinventando. Não dá para você ficar falando só de um tema de um jeito. Então tem carrão, tem carro mais simples, tem a dica, o que está acontecendo com a indústria, tem o mercado, tem humor. Né? Eu encontro um monte de gente que fala assim, é para acabar, porque eu inventei, né, um tal de um jargão do é para acabar. Em que sentido? Às vezes você vê um negócio que é muito chato, né? Por exemplo, sei lá, a indústria fez a gente falar para todo mundo que freio a disco nas quatro era bom. Agora os carros vão saindo com freio a tambor na traseira. Não, é para acabar, né, gente? Então eu comecei a colocar o é para acabar quando você usa com humor para falar de algo que, pô, é para acabar. E vira um jargão, né? E vira um jargão. Então, eu encontro as pessoas, é para acabar. Não, é para acabar. E ele acaba funcionando tanto para coisa ruim quanto para coisa boa. Estou dando um exemplo de um jargão que a gente colocou, mas eu uso toda hora. Não, já faz até um tempo que eu não falo mais é para acabar. Porque senão você fica rotulado só por aquilo. Então, hoje a gente tem uma empresa, por exemplo, como a Shift, que é uma empresa de Curitiba que só vende super carros. Então a gente vai lá e pega um super carro e debulha aquele carro em 1 minuto e meio. Aí o cara olha e fala, cara, que legal, mas o post seguinte você vai me ver falando sobre o etanol, sobre o carro elétrico. E a gente vai viajando aí o cara fala, nossa, quanto conteúdo, quanta informação. Mas a maioria delas, como você disse, informação de algo que é usual. Ah, mas isso se aplica para mim. Ah, isso é... Porque não adianta você ficar falando, tudo bem, vamos colocar lá uma Urus. Ou vamos colocar lá, sabe, uma Lamborghini Huracan. É lindo, é maravilhoso, mas não é acessível. Baliza, todo mundo tem que fazer. Que combustível colocar no carro? Decidir entre um elétrico, um híbrido, todo mundo quer saber. Pneu, calibra, não calibra. Pneu não tem validade, né? Eu falei isso várias vezes, porque tem uma máxima no mercado de que você tem que trocar um pneu com 5 anos porque a validade de um pneu é 5 anos. Não, não é verdade. Então você vai lá e desmistifica essas coisas, né? E vários vídeos nossos do programa Autosport, as matérias mais antigas. Hoje você vai tirar uma carteira de habilitação, boa parte dos vídeos que aparecem ali são matérias que nós fizemos no Autosport, falando de aquaplanagem, pneus novos atrás, enfim, uma série de outras coisas, velocidade, que a velocidade não é proporcional, ela é exponencial. Então, a gente gosta muito de criar esse mix, que eu acho que foi o que fez com que a gente hoje, segundo o Media Labs, né, a gente é uma das redes sociais que mais engaja dentro do segmento. E isso atraiu empresas. Então, hoje, né, a gente fala de amortecedor, dá uma dica de amortecedor. Né? E a gente tem por trás a Monroe, por exemplo, a gente tem a 3M, a gente tem a Petronas, porque todo mundo quer saber sobre lubrificante. O lubrificante está em altíssima, né? Porque os motores mudaram muito, cada carro tem um lubrificante específico. Então, essas empresas petrolíferas falam assim, pô, nós precisamos de um cara que nos ajude a criar cultura. Mais do que vender a marca, porque a gente tenta não vender marca, mas a gente tenta ensinar as pessoas a fazer a coisa certa. Né? E com isso, hoje, na nossa rede, né, não por nada, mas a gente hoje diz mais não do que sim, para várias marcas. Né? Ô César, vamos fazer tal coisa? Não dá. Ou porque a gente já tem uma empresa do segmento, ou porque, às vezes, a gente é assediado por algo que a gente não acredita. Uhum. Porque tem muito disso também. Eu não acredito nisso. Uma hipótese. Marcas que vendem carro 100% elétrico. Se elas quiserem fazer um trabalho com a gente, onde a gente explique a quem se destina o carro elétrico, nós estamos dentro. Mas você querer que eu diga, como muita gente fala, que o futuro vai ser 100% elétrico e o carro elétrico é maravilhoso e para qualquer pessoa serve, não conte comigo. Porque eu não vou fazer isso porque eu não acredito e porque isso não é verdade. Mas vai ter aquele cara que tem um rolê que se encaixa? Tá, então vamos falar com esse cara. Mas vamos falar assim, ó, se você tem, eu viajo pra caramba, esquece carro elétrico. Onde é que você mora? Esquece carro elétrico. Ah, eu moro em São Paulo, meu rolê... Pode ser que o carro elétrico se encaixe pra você. Eu sou um Uber. A depender de como... Pode ser que um carro elétrico seja legal para você. Sabe? Então, aí... Mas adivinha, a maioria dos caras do carro elétrico quer que você diga para todo mundo que o carro elétrico é o futuro, com bateria e usando a rede. Isso simplesmente é impossível. Tanto é impossível de que você tem uma marca... Vou falar aqui, por exemplo, a GWM.
A JWM chegou como uma empresa de veículos elétricos, tudo bem? Mas o carro dela que mais vendeu foi híbrido, que é os Raval. O Raval híbrido permanente e o híbrido plug-in. E depois você tem o Hora. E agora vão trazer, inclusive, a picape a diesel. Então, Híbrido também. não, só diesel. Só diesel, diesel. puramente diesel. Tão Sem mudando- nenhum tão auxílio. mudando ali o Pegou? nicho. Então vamos lá. Você que Funcionamento. entrou aqui no Brasil entendendo que o futuro não era para estar sentando, era para estar o quê? Vendendo muito mais elétrico do que híbrido, né? E ainda você me vem com um diesel. É porque o mundo, e eles aprenderam, ele não vai ser elétrico, ele vai ser eclético. Nós vamos ter lá, todas as empresas, tá, um pezinho no hidrogênio, um pezinho aqui em baterias, sabe, de estado sólido, outras estão aqui em motores, downsize, muita gente investindo em combustível sintético e o combustível renovável, porque esse é o futuro, né? Eu até imagino que a Fórmula 1, por exemplo, hoje, ela vai trabalhar muito com combustível sintético, combustível, a Porsche, né, aposta muito no combustível sintético, porque o problema não é o motor a combustão. Porque quando a gente fala motor a combustão, a gente esquece que, por exemplo, no Brasil, a gente tem etanol. E o motor a combustão vai muito bem, obrigado, quando o etanol. O melhor combustível que existe hoje é o etanol. Está todo mundo no mundo tentando correr atrás do que o Brasil já fez há 50 anos, que é o álcool, que é o etanol, que é renovável. E que, diferente do que muita gente imagina, ele não é uma monocultura. O etanol pode vir do milho, ele pode vir da beterraba, ele pode vir da algave e da cana-de-açúcar. Né? E outras formas. Eu quero fazer energia elétrica para tocar um motor elétrico. Eu estive na Alemanha há 2 anos atrás com a Mercedes e ela bateu um recorde. Foi a primeira vez que um caminhão com motor elétrico, puxando 40 toneladas, andou 1.147 quilômetros. Ô, louco. Isso nunca tinha acontecido. Só que no lugar de bateria, sabe o que ela tinha? 2 cilindros com 80 quilos de hidrogênio líquido. Esse vai ser o futuro do Para combustível? transporte, talvez. Para transporte de carga, talvez. Para carro, ainda leva um tempo tentar fazer o hidrogênio, porque o hidrogênio ele não é um negócio tão fácil de você controlar, não é fácil de você transportar. O motor tem que ser um motor mais pesado, né? Por causa da combustão Não, mais porque o que forte, não? acontece? Não é o caminhão que eu estou te falando era um motor elétrico. O que acontece com o hidrogênio? Vamos falar do etanol. O etanol é uma das matérias ou uma das matrizes que é muito potente sob o ponto de vista de hidrogênio. Por quê? Você olha o etanol, ele tem lá 5 elétrons, né? Mas ele tem 1 oxigênio, 2 carbonos e pendurado em cada átomo de carbono ele tem 5 hidrogênios. Pra você ter uma ideia, 23 litros de etanol substitui quase 500 quilos de bateria. Então, quando você tira o hidrogênio, você passa por uma célula de combustível ou célula de hidrogênio, ele se transforma em eletricidade. Imagina você colocar etanol no tanque do seu carro, ele passar por uma célula e se transformar em eletricidade e tocar o motor elétrico. Entre aspas, esse seria o mundo mais lindo. O melhor motor, porque isso é verdade, o melhor motor que existe é o motor elétrico. O motor elétrico dá uma surra no motor a combustão sob o ponto de vista de eficiência energética. Ponto. Mas o problema não é o motor. O problema é bateria e usar a rede. Qual é o melhor combustível que existe? O etanol. Qual é o carro mais ideal para o mundo? Falando de aquecimento global, de resolver o problema de emissões e tudo tal. É você ter o etanol tocando o motor elétrico. Isso eu já andei em 2015. A Nissan tinha um carro que era encher o tanque de etanol, célula de combustível e eletricidade. Essa eletricidade tocava o motor elétrico e o carro ia embora. E o que é bacana, né? Você tem um carro elétrico, você tem 500 quilos de bateria. Esteja a bateria carregada, esteja a bateria vazia. No caso do etanol, você vai consumindo etanol, o carro vai ficando cada vez mais leve, como acontece hoje quando você queima o etanol. Ou então você tem um outro processo, onde o posto já reforma o etanol em hidrogênio. E aí o que você vai fazer? Que é o caso, por exemplo, do Toyota Mirai. Você chega lá e espeta como se você estivesse colocando gás no carro, mas você está entrando com gás, que é
transformar o hidrogênio gasoso, ele entra num cilindro, passa por uma célula e toca o motor elétrico. O Mirai é assim, o Hyundai... O hidrogênio ele tem mais combustão, né? Você pode também usar ele para o motor a combustão. Então hoje você tem muitos caminhões a gás andando, só que esse gás que eles estão andando é o GNV. E esse GNV ele é também do petróleo, só que ele emite menos do que a gasolina e muito menos do que o diesel. Então ele já ajuda demais nas emissões. Mas você pega um caminhão hoje, mesmo que a diesel, Euro 6 ou Euro 7, né, que é as normas de emissões que a gente tem, se você não passar, por exemplo, hoje no Brasil você não pode vender um caminhão se ele não for Euro 6. Ele já emite 98%, quase 99% menos de dióxido na atmosfera do que um caminhão velho, do que um caminhão, por exemplo, Euro 3. Para dizer o quê? Se nós fizéssemos uma renovação de frota, a gente já emitiria muito menos CO2 do que a gente emite. Porém, e aí vai uma notícia importante, joguem no Google, na inteligência artificial do Google, e pesquisem o que é que mais agride, né, ou gera aquecimento global. Você vai ver que não é a mobilidade, a despeito da gente não ter uma frota ainda renovável. A gente tem uma idade média de 25 anos. O que mais agride, o que mais gera aquecimento global é uso de eletricidade. Gente, pesquisa. É mesmo? Mas a Eu não estou fazendo. ele não limpa, sabe né? Por que é uma eletricidade que que não foda, o que é ferra? É que às vezes as pessoas elas estão aqui, olha a merda que aquele cara falou. E ele às vezes está lá assistindo e ele está com a porra de um telefone. Se ele fizesse assim, fala assim, ó, quanto, vamos lá, o titio vai ensinar. Quanto afeta a camada de ozônio ou quanto implica no aquecimento global a mobilidade? O número que vai aparecer para você, 14%. Pera. Isso porque você não tem uma frota renovada. O que mais afeta? O que é a curva A que afeta? O uso de eletricidade. Uso. Mas aí o que acontece é porque a matriz energética da maior parte dos países, principalmente europeu e americano, é a queima de combustível fóssil para poder gerar energia. Queima de combustível fóssil para gerar energia elétrica. Porque no Brasil a gente tem uma realidade um pouco diferente aqui, né? 80% da nossa energia elétrica é limpa. Só que energia elétrica, falando de eventos climáticos severos, é igual dengue. Não adianta eu virar o potinho e não ter água na minha casa se o meu vizinho não tem. Quem disse isso não sou eu. Eu aprendi isso com um cientista chamado professor Gonçalo, que é da Unicamp. Não tem nada mais democrático do que o carbono. O carbono que a China está produzindo lá agora, em 24 horas está em cima do Brasil. A Terra gira. Não sei se contaram isso, pessoal. A Terra gira. Então, se não, o Brasil, tendo 80% da sua energia limpa, nós não deveríamos ser afetados por eventos climáticos severos, concorda? Sim. Os eventos climáticos severos tinham que estar onde? Em cima da China. Por quê? Se a gente pegar o quanto houve de aquecimento global, a China sozinha foi responsável por mais de 25%. Só ela, juntando o mundo todo. Porque ela é uma das que mais agride. Vamos lá. O Brasil, ele escolheu não ser um país industrializado. O Brasil é um país agro. E sendo agro, então ele não afeta a camada de ozônio? Sim, nós temos uma eletricidade que é maravilhosa. Mas o boi no pasto... O peido do boi. Gera um CO2 gigantesco. E o problema nosso não está com o agronegócio. O agronegócio... Não dá ele pra ocupa dar um uma... remedinho pro boi, não? Pra ver se dá uma... ele ocupa lá uma boa área, não tenha dúvida. Mas tem uma coisa chamada desmatamento. E a maioria dos desmatamentos não é para plantar comida. A maioria do desmatamento é para pasto. Ô César, deixa eu fazer uma pergunta para você. É uma curiosidade minha que eu já ouvi falar também. Era uma conversa sobre carros também, sobre a matriz energética. Me perdoa. Isso eu estou falando porque nós não entramos ainda em fabricar bateria. Então, o que eu estou dizendo aqui, gente? O carro elétrico andando aqui dentro de São Paulo, não emitindo CO2, ele é bom para o ar em grandes cidades? É. Assim como o etanol também é, mas enfim, mas o carro elétrico não se compara. Então, que ele diminui a poluição em grandes centros urbanos e em decorrência disso, a gente melhora, por exemplo, crises respiratórias,
menos pessoas vão para o hospital com crises, né? Em função de... Isso é verdade, isso é verdade. Isso aí, se eu falar que é mentira, manda me internar. Mas o tema descarbonização, ele está mais na pauta. Mas aí, se todos os carros fossem renovados, se a frota fosse boa e todo mundo com carro regulado, o nível de CO2 que a gente joga seria muito menor. Mas, enfim, o carro elétrico cumpre isso 10 vezes melhor. Só que o que está pegando no mundo hoje é o aquecimento global. Sim. E o aquecimento global que gera, né, esses problemas de climas severos, enfim, no planeta, é diminuir o aquecimento. E diminuir o aquecimento vai de a gente mudar como é a agropecuária, mudar a forma de produzir energia elétrica. E é muito difícil, é muito complexo a gente fazer isso. Porque qual que teria que ser a coisa certa para o carro elétrico ser imbatível? Eu primeiro mudo a matriz energética. Quando eu mudo a matriz energética, eu estruturo melhor a transmissão da energia, que são as grandes torres com aqueles cabos gigantescos. Depois eu faço a distribuição, que é dentro das cidades. E aí eu tenho o carregador. Aliado com o carregador, eu tenho lá as baterias de estado sólido, por exemplo, e bons carregadores para você colocar nos carros. Para gerar um estado de necessidade, começou-se de trás para frente. O que é gerar estado de necessidade? Certas coisas que parecem impossíveis, de tão insuportáveis que ficam, elas ficam inevitáveis. Entendeu a frase? Tem coisas que parecem impossíveis. Eu torno ela tão insuportável que ela fica inevitável. Então vamos lá, ter carro elétrico, se você falasse disso em 2015, é impossível. Quer ver só? Vai ficar tão insuportável. E o que é ser insuportável? Seguinte, a partir de 2025, porque a primeira vez que acabar o motor elétrico era agora. Desculpa, motor a combustão era agora, 2025. O prazo era 25. 25. Nós já estamos vivendo o ano em que para alguns governos, porque essa não é uma agenda da indústria, essa é uma agenda de governo. A indústria está tocando o barco dela. A indústria falou assim, olha, em governos, no país X, Y, Z, não vai mais trafegar veículo que não seja elétrico. Você não deu saída para a montadora. Ou as montadoras desenvolviam veículos elétricos, ou elas iam perder o mercado. Por quê? Porque não vou mais vender. Beleza. Aí alguém disse aqui da indústria, cara, mas é muito caro e ninguém está comprando. Não, peraí. Eu vou convencer o público a comprar. Primeiro, não vai ter mais motor a combustão. É elétrico, engula isso. Vou dar subsídio. Isenção. Aí começou a dar subsídio, sei lá, 15 mil euros, 15 mil dólares. No Brasil deu 35% de isenção de imposto. Para quem acha que 35% de isenção de pouco é pouco, no primeiro semestre de 2024, nós deixamos de arrecadar 1 bi de isenção de imposto só no primeiro semestre de 2024, dando isenção, porque as pessoas estão pensando assim, o governo agora, por conta da indústria tradicional, estão taxando as empresas de veículo elétrico. Há uma concorrência desleal. Se eu comprar, vamos voltar 3 anos atrás. Eu vou comprar um carro a combustão importado, eu vou comprar um carro elétrico. O carro a combustão custa 35% mais caro. Por quê? O imposto de importação do veículo a gasolina tinha uma taxa de 35%. Tiraram essa taxa de 35% de veículos elétricos e eletrificados. Sobre qual pretexto? Fazer com que essas empresas desenvolvessem tecnologia verde no Brasil, construíssem fábricas no Brasil, gerassem emprego no Brasil e daí por diante. Foi por isso que eu te dei 35%. Para tornar ele mais barato, te incentivar a entrar, e incentivou e deu certo. Tanto que a BYD mesmo ela entra com muitos carros, entrou com muitos carros para não pegar exatamente o aumento. Só que chegou, a primeira data para terminar com o aumento eram 4 anos atrás. E aí eles pediram arrego. Aí deram mais 4 anos.
E aí entenderam de que ia voltar o imposto, porém de maneira escalonada. Só vai chegar a 35% em 2026. Então começou lá, sei lá, com 10, depois foi para 18, depois foi para 20, não sei o quê, agora está 30%. Mas vai chegar nos 35% em junho, não sei, acho que é junho de 2026. Pois bem, são formas de incentivo para fazer o carro elétrico dar certo, tudo bem? Só que aí você tem o carro elétrico, só que você não tem carregador. Isso que eu ia falar. Será que o Então, Brasil está preparado? Então, o estado de necessidade qual foi? Eu chego com o carro elétrico. Aí você comprou um carro elétrico, você comprou um carro elétrico, aí eu olho para aquilo e falo assim, cara, eu tô com dor de cabeça. Por quê? Eu não tenho um carregador. Para mim, que sou empresário, tá aí uma oportunidade. Gente, invistam em carregador, porque tem gente que precisa de carregador. Aí eu vou lá e invisto em carregador. Eu estou investindo em carregador e aí, de repente, eu vejo que eu tenho um problema de infraestrutura. Quem é da infraestrutura? Invista em infraestrutura, porque precisamos de carregadores, E aí vai... Só que a hora que chegou na hora de infraestrutura, chegou na hora de transmissão, deu bug. Vou dar um exemplo com relação a isso. Porque a rede não suportava. Vou dar um exemplo. Plano diretor. Então, todo mundo é louco fazer plano diretor, e o plano diretor muda a vida de todo mundo. Né? Você olha um plano diretor, por exemplo, a Lecar, que está fazendo o carro elétrico aqui no Brasil, ele nem era do segmento, ele leu o plano diretor que falava sobre descarbonização. Ele falou, cara, vai ter que ser carro elétrico, porque olha aqui o plano diretor. Até data tal, se não tiver, não pode emitir. Tanto que o plano dele era fazer um carro 100% elétrico. E hoje o carro ele é híbrido, tá bom? Então o plano diretor, quem investe no mercado, ele olha para o plano diretor de um lugar, de um bairro, de uma cidade, de um país e fala, é aqui. Porque o plano diretor está apontando para lá. É ali onde vai ter a grana. Quem não estiver investindo nisso vai ficar no meio do caminho. Pois bem, então, o plano diretor, eu acabei me perdendo do... O plano diretor, ele prevê o carro... A descarbonização, porque eu tinha uma história por trás, eu acabei me perdendo dela. Por que eu estava falando do plano diretor? Da infraestrutura do país. Não, por causa da rede de transmissão. E aí o investimento em cima disso. Isso, mas tinha uma história por trás. Nossa, só deu um branco agora. Mas o fato é esse, né? Então, quer dizer, você vai investir naquilo que o plano diretor está apontando. Está apontando para lá, é para esse caminho que eu vou fazer. É ali onde eu vou meter minha ficha. Só que eu sempre digo o seguinte, vamos lá, vamos pensar de um outro jeito. Vou oferecer um raciocínio diferente. Se o carro elétrico fosse tão bom, se o carro elétrico fosse a salvação do planeta, se o carro elétrico fosse... Por que a indústria ia precisar ser obrigada e precisar de incentivo? Cara, por que eu vou deixar de fazer algo que é o futuro, que é algo que... Porque assim, mas o povo não está preparado. Não, peraí, mas como que o povo não está preparado? Quer dizer, o povo não tem noção de que isso é bom, de que isso é legal, de que isso é a melhor coisa do mundo? Assim, quando você fala que o povo não está preparado, que as pessoas não estão preparadas para uma mudança cultural, quer dizer, quem é que não está pronto para algo que é bom? Quem é que não está pronto e sedento por algo que é formidável? Então, isso por si só já fala assim, cara, peraí, tem alguma coisa errada. Ô César, em 2050, hoje o que acontece, né? Tem todo esse movimento. Eu percebo que você tem uma visão assim extremamente global de todo o mercado, tanto de infraestrutura, você falou sobre o plano diretor, que é uma coisa que o pessoal não leva muito a sério, mas realmente impacta a vida de todo mundo, porque teoricamente ali você vê mais ou menos o futuro do Estado, do país, do governo. Mas hoje, quando você vê o Brasil, talvez você poderia comentar do mundo também, mas o Brasil em 2050, quantos por cento dos carros vai ser elétrico, quantos por cento vai ser etanol, quantos por cento vai ser a gasolina? Cara, e essa é a pergunta de 1 milhão. Por quê? Vamos lá. O que vai ser o futuro, uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu posso, outra coisa é o que eles querem. O que eles querem? Vamos lá. Se a gente for falar de China, eles querem elétrico. Porque eles dominam... China na China ou China no Brasil? Elas querem dominar mais de 40% da mobilidade no mundo. E quando a gente fala de Brasil aqui?
De Brasil aqui. Quanto você acha que aqui a gente vai ter de carro elétrico? Então, quem vai estar mandando no Brasil? A China, eu acho, né? Aí, Pelo menos é que tá comprando. o que vai mudar é o seguinte, é isso que eu acho que as pessoas têm que entender. Vamos lá. Quem deve dominar é a China, né? Só que assim, não vai ser tão fácil. Por quê? E é muito fácil de entender. Os caras têm muito dinheiro? Tem muito dinheiro. Só que eu acho de que a estratégia que eles estão usando, ela não é sustentável. Porque essa história de chegar comprando o mercado, baixando o preço, num ambiente de negócio, pior que a inflação é a deflação. É você comprar um produto hoje por 100 e amanhã esse mesmo produto está sendo vendido por 80. A deflação é a pior coisa. Ela gera maiores desconfianças. Porque sempre você fala, não vou comprar agora porque vai baixar o preço. E se você falar, eu não vou comprar agora porque vai baixar o preço, aquele que está lá no estoque, ele não vai ser vendido. Aí você obriga o cara a baixar o preço. Aí você fala, bom, eu compro agora, e se ele baixar mais? Então isso gera uma desconfiança de mercado. Depois você tem a concorrência. Mas a concorrência vai ter que baixar também. Ótimo. Mais uma vez, pessoal, pesquisem a crise na China. A China, ela fabrica hoje algo em torno de 32 milhões de carros por ano. Sabe quanto o Brasil fabrica? 2 milhões e meio. Não, mas fabrica ou monta? Então, monta ou fabrica, enfim, veículos produzidos no Brasil. Sim. 2 milhões e meio. Os caras fazem 32 milhões. Eles fazem 32 milhões lá por ano. E quanto que eles mandam para o mundo? Pois é, eles não têm consumo para 32 milhões. Você já viu algum... Como eles não têm consumo para 32 milhões, eles precisam desovar isso no mundo. Eu vi um economista falando um negócio que eu achei bem interessante. Ele começou a traçar o plano estratégico da China de ser dominar o mundo. Dominar o mundo sob o ponto de vista de mobilidade. E ele fala um negócio que ele fala assim, olha, o plano da China é muito interessante. E eu diria que ele é quase infalível. Só que tem uma falha. E é uma falha primária. Que eu não posso acreditar de que eles não observaram isso. Eles não têm energia. E qual é a falha? Você quer chegar na Alemanha, chinês, e dizendo assim, quer comprar óculos? Óculos baratinho, né? Não sei o quê. A Alemanha olha assim, quem faz óculos aqui na Alemanha? Você, ó, se vira. Tá chegando óculos aí 20, 25% mais barato. Livre comércio. E você que vende óculos, que se vire. Como aconteceu no Brasil. Você faz calçado, dá teus pulos. Porque os caras entregam calçado aqui 30% mais barato. Quebrou a empresa de calçado no Brasil. Mas chega calçado mais barato para o consumidor. Só precisa saber onde foi parar os caras que ganhavam, os funcionários, né, das empresas de calçado que ficaram desempregados. Mas acharam lá emprego. Tá bom. A mesma coisa para qualquer... Vai, coloca vários itens aí. Tô prestando atenção aqui, tô acompanhando o raciocínio. Você quer chegar na Alemanha e falar pro alemão que você vai vender carro. E desindustrializar ele. E desindustrializar a Alemanha. Referência. Onde 38% da economia é carro. O que ela vai fazer? Stop, velho. Sinto muito, vou meter uma barreira aqui. Ou você vende ao preço, quer vir aqui e vender carro chinês? Pode. Mas meu carro custa 40, o teu carro tem que custar 40. Não vem aqui, o meu carro custando 40 e o seu custando 30, que não vai rolar. E assim é no mundo. Assim é nos Estados Unidos. Posso falar uma besteira aqui? Talvez seja uma besteira, mas eu vi que a BYD tinha uma ideia de acoplar com a Volkswagen, alguma coisa assim ou não? Na verdade, na China não tem como não ser. Você não consegue... mas existe um papo desse ou é só uma fake news mas aí? Mas a BYD tinha negócio com a Toyota. Tinha. Não tem como ser diferente. Por quê? A BYD, acho que 51% dela é do governo chinês. Então, você hoje, para montar uma empresa na China, você tem que ter um sócio chinês.
E esse sócio ele tem que ser sócio majoritário, 51%. Só que vale a pena, porque a Volkswagen vendeu muito carro. A Volkswagen praticamente ensinou o chinês a fazer carro, a fazer automóvel. Né? E eles aprenderam rápido e transformaram aquilo em veículos elétricos, porque eles entenderam de que disputar no motor térmico, eles sempre iam ficar só copiando e atrás. Já no que se refere à bateria, eles dominam. Por que eles dominam? A bateria que está no nosso celular é chinês. A bateria que está aqui, boa parte da tecnologia que está aqui é chinês. 80% do que a gente precisa de chip, microchip, o caramba tal, é da China. E os carros estão cada vez mais usando tudo isso, essas tecnologias. Então eles dominam isso, e principalmente a bateria. Nós estamos muito atrás, porque ninguém se preocupou com isso. Ninguém tinha, livre comércio. A China ela foi, durante muito tempo, o chão de fábrica do planeta. Então a gente deixou os caras fazerem, a ponto de não ter mais aqui e só ter lá. Só que chegou uma hora que os caras falaram assim, bom, agora se o mundo virar para carro elétrico, bicho, a gente vai dominar o planeta, porque mesmo que você queira fazer a sua bateria lá, 35% dos minerais raros e dos minerais que fazem bateria está com a China. Tanto que começou a criar aquele problema lá do tarifácio do Trump. Qual foi a primeira coisa que a China bloqueou? A exportação de mineral raro. Aquelas terras raras lá. As terras raras. Porque em vários países, explorar esse tipo de... fala que o Brasil tá bem na frente nisso daí. O que acontece é assim, quando você entrar de cabeça para explorar de maneira desenfreada terras raras, muita gente do meio ambiente vai pedir para você tirar o pé. Porque não é assim. Vamos fazer energia eólica, mas você acha que aquela pá foi feita do quê? O Instituto Manhattan, ele fala o seguinte, que não tem como a gente ter toda a eletricidade nem do sol e nem do vento, porque você precisaria aumentar a mineração em 4.000%. Quer dizer, a gente está cavando a terra do mesmo jeito. Qual que é o país hoje que está mais à frente em questão de carro elétrico, China. mobilidade? Sim, lógico, você vai ter, por exemplo, alguns países muito pequenos na Europa com uma renda per capita alta, que é assim, né? Você criar infraestrutura numa Noruega é muito mais fácil do que no Brasil. Né? Com certeza. Uma Alemanha, por exemplo, cabe 22 Alemanhas dentro do Brasil, com uma renda per capita muito maior. Então, quando você tem grana, quando a renda per capita é alta, né, quando o país é pequeno, mas é forte, você virar uma chave é mais fácil. Só que não é fácil para o europeu. Porque o europeu, vamos lá, quem disse isso não fui eu. Quem disse isso foi a ministra de Minas e Energia da Alemanha e eu estava lá. Ela disse isso para mim no microfone. Quando eu fui fazer esse evento da Mercedes com o hidrogênio, eles falaram assim que eles iam gastar bilhões para fazer os caminhões andarem a hidrogênio. E ela falou uma frase muito forte. Ela falou assim, a Europa tem que tirar a pressão sobre a rede elétrica. Nós não precisamos de energia elétrica para espetar carro na tomada. Nós precisamos de energia para sobreviver no inverno. Principalmente com a guerra da Ucrânia, eles deixaram de receber gás. Uhum. Eles aumentaram o uso de combustível fóssil. Então, gente, o que eu estou dizendo aqui, eu estava lá. Diesel e gasolina. Aí, lógico, né, eu vou estar aqui, vai ter um cara desavisado que não está gostando do que eu estou falando, porque nem sempre as pessoas estão preparadas para ouvir o que precisa ouvir. Esse cara está falando uma besteira. Cara, eu inventaria isso por quê? Para quê? Eu estive lá, só buscar na internet. Então, quer dizer, você pega o europeu, eu estou lá na Noruega, vamos colocar tudo o carro elétrico. Mas pode ver que essa agenda de ser verde é algo que eles não falam mais sobre isso como falavam antigamente. Por quê? Porque não se sustenta. Volto a dizer, dentro de um centro urbano sai menos CO2 e diminui a incidência de doenças respiratórias, é verdade. Isso realmente é verdade. E a Tesla hoje, no posicionamento dela, como carro elétrico, como, né, uma grande empresa que vem
dominando o mundo aí. Como que você enxerga a Tesla aí dentro do mercado? A Tesla, assim, alguns acham que ela foi ofuscada, né, pelos carros chineses, mas eu vejo de uma outra forma, né? Tem espaço para todo mundo. Então, aí, é por isso que eu falo, às vezes você vai ver algumas notícias e as pessoas pintam as notícias do jeito que é conveniente para elas. Então, se você pegar em número de vendas, a BYD passou a Tesla. Ela passou no quê? Em número de vendas. Não em resultado. Tá, mas e daí? Primeiro que a Tesla não faz veículo híbrido. Ela só faz veículo 100% elétrico. A BYD faz veículo híbrido e veículo elétrico. Então, quando você soma, você está comparando alhos com bugalhos. Compara quantos veículos 100% elétricos a BYD vendeu e quantos veículos 100% elétricos a Tesla vendeu. Aí o número dá outro, número 1. Número 2, a BYD vendeu mais, porém ganhou menos. Porque os carros da Tesla têm um valor agregado maior. São carros mais caros. Ela não vende carro barato. E você não viu, o Elon Musk teve que se adaptar e baixar os preços dos carros dele para poder concorrer. Mas ainda, sim, chegou uma hora que ele parou. Ele falou, não, quer vender a esse preço. Ou eu vendo lucrando, ou eu não vendo. Porque ele tem os acionistas para quem ele tem que responder. Então, o lucro da Tesla chegou, acho que em 6 bi, vendendo menos do que a BYD, que estava 4 bi alguma coisa. Então, ela vendeu mais em números de carro, mas lucrou menos do que a Tesla. Mas a Tesla precisa abrir o olho dela. Você viu uma notícia sobre a Tesla ter um estoque de quase 800 bilhões de dólares de Cybertruck? Não, o Cybertruck foi um furo na água. Porque o que acontece? O Cybertruck é um carro exótico, é isso e aquilo, mas existem países onde o Cybertruck é proibido. Por quê? Que ele... Vamos lá. Ah, por causa de espionagem, essas coisas? Não. É pior do que isso. Ah, tá. Então Cyber... tá bom. É pior do que isso. O Cybertruck, se você olhar, ele é feito com aço inoxidável, tem um número do aço lá. Então você vê que o pessoal bate no carro e o carro não amassa, os carros dão martelada no carro e o carro não amassa. Parece que isso é bom. Parece. Mas depois não tem como desfazer aquela desgraça lá. Aí você tem o aço inoxidável, que é duríssimo, e você já reparou que ele tem umas pontas agudas? E ele é leve? Não, ele é pesado. Ele é pesado? Ele é pesado. E aí é que tá. A depender do Cybertruck, do modelo que você compra, ele pesa mais de 3.500 quilos, com bateria e tudo tal. No Brasil, por exemplo, um carro que pese mais de 3.500 quilos, você precisaria ter a carteira C. Porque aqui o que muda a carteira é o peso bruto total, o tal do peso bruto total, PBT. Aqui entra como um VUC. Aqui entra como caminhão. Assim como nos Estados Unidos, ele é como truck. E é truck. As caminhonetes lá grandes é truck. Porque é caminhão, não é caminhonete. Então ele é um Cybertruck. Pois bem. E ele tem as pontas agudas. Tem que tirar a carta HC, ele tem as pontas agudas e ele tem um aço muito duro. Como é que a indústria se movimentou ao longo do tempo? Vamos voltar lá no Maverick. Maverick era um carro duro, para-choque duro. Você batia um carro, inclusive, no poste... Inclusive, meu sonho comprar um Maverick, colocar um blower nele e ser feliz. Mas você batia um Maverick no poste, o poste caía, você nem amassava o para-choque. O poste batia no Maverick. Só que o ocupante era arremessado. Então vamos lá. Numa colisão, existem 3 colisões simultâneas. O carro versus o obstáculo. O que ele não absorver vai ser o seu corpo versus a estrutura do carro, cinto de segurança. E o terceiro é dos órgãos internos versus a estrutura óssea. Então essas 3 colisões acontecem no momento do impacto. Por que os carros hoje são de plástico? Para que haja uma deformação programável. Quanto mais ele absorver, quanto mais ele sentir... depois você tem lá o plástico do para-choque. Depois do plástico do para-choque, se você abrir, você vai ver que tem isopor. Então, o carro ele vai tendo uma deformação programável e aí só é duro, na verdade, a célula de sobrevivência, que usa um aço de altíssima resistência. Pegou? Tá tudo certo? Sim. A indústria fez isso. Por quê? Além de eu diminuir a energia para o ocupante, hoje eu me preocupo com atropelamento.
Quem mais morre no trânsito hoje era pedestre. Falando de São Paulo, por exemplo, era o pedestre. Ah, não é mais pedestre por quê? Porque agora o motociclista é quem mais morre no trânsito. Só que o pedestre é o segundo que mais morre. Até pouco tempo atrás, o pedestre, porque se atropelou, cara, a 40 por hora, o cara não tem noção, você mata a pessoa. Então o carro começou a ter uma deformação programável esperando a pancada do pedestre. Então hoje você bate num capô, antes o capô pode ver que ele tinha um monte de barra de reforço, hoje não tem mais. Por quê? O pedestre bate no capô, o motor tem que estar a uma distância do capô para o capô amassar e segurar ou diminuir, criar um certo amortecimento naquele impacto duro. Um Cybertruck, se ele atropelar alguém... Ele vai totalmente contra a lógica. Ele vai totalmente contra a lógica de diminuir acidentes, principalmente em atropelamento. Por exemplo, no Reino Unido... Isso impacta mais o possível motociclista ou o pedestre, ou o pessoal também que está dentro também toma porrada igual? A desaceleração é muito brutal para quem está dentro. E para quem está fora, no que ele bater, ele causa um estrago muito grande. Então, imagina ele entrando na porta de um carro que tem uma deformação programável. Imagina ele atropelando uma pessoa. Ele tem um aço muito duro, ele não deforma e tem pontas agudas. Então, passou lá na NTHSA, enfim, lá dos Estados Unidos, mas não passa em uma série de normas de vários países por aí. Lógico que por não foi... Por isso do estoque travado. Estoque travado, o carro deu muito problema, o carro começou a enferrujar. Esse aí também dirige sozinho, não? O Cybertruck, ele tem, acho que ele está em nível 3 ou nível 4 de autonomia, mas não sozinho. Porque existem nível 1, nível 2, nível 3, até o nível 5, que é o carro andar sozinho, né? Eu acho que o nível de autonomia do Cybertruck está na casa de 3 ou 4. Ainda não é o que você... Cara... mas se você estiver em Nevada, por exemplo, você coloca lá no GPS, ele faz uns trechos sozinho, como todo Tesla, né? Ô César, eu vou aproveitar essa visão global que você tem de... o mercado automobilístico, o político, o econômico, e tirar uma curiosidade que eu tenho muito grande, que é o sistema Ford. Ele surge nos Estados Unidos e... Revolução Industrial. E aí o que acontece? Com os Estados Unidos rico pós a guerra, né? Ou até antes, não sei exatamente cronologicamente. Mas aí o toyotismo, ele surge no Japão e revoluciona. E naquele momento, o Japão ele é um país extremamente quebrado, quando o pessoal vem com o toyotismo, né? Pós-guerra, tudo mais. E eu já escutei falar que nesse pós-guerra, o Brasil tinha quase, 100 vezes a capacidade econômica do que o Japão naquele momento. Uhum. E o Brasil ele já se posicionava ali com algumas opções ali de automóveis e tudo mais. Cara, ficamos pro limbo, né? Nós hoje a gente não tem indústria, não tem referência. O Japão hoje... Não é à toa que o japonês é rico. Sim. O Japão é Honda, é Suzuki, Nissan. É Toyota, é Nissan. E a gente comprando todas as marcas dele. Que merda que aconteceu aqui? Tá. Vamos lá. Eu vou contar e vocês vão entender. Só cuidado que o Buzeira vai corrigir se você falar errado, hein? Não. Só viu os curvas de rio. Ô, Buzeira, deportaram você de lá. O japonês errado pra cá, cara. Não sei não, mas tudo bem. O Japão, ele teve um problema e que para ele foi muito bom. Qual foi o problema? Quando a gente vai para a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam em guerra com a Ásia. E não existe engenharia que mais tenha dinheiro e capacidade tecnológica e de inovação do que a engenharia bélica. Acabou. A gente, na guerra agora com o Irã, viu isso. Então, hoje, o que a gente gasta em armamento na engenharia bélica, a gente faria a transição energética do mundo e acabaria com a fome do mundo. Mas a gente prefere gastar com bomba. Você viu quanto custava cada míssil que o Irã jogava ou que Israel jogava? É tipo 1 milhão de dólares. É tipo isso. Cada... Um míssil. Os caras jogaram 300 míssil.
E para explodir. E é 300 mísseis que foi, e 300 mísseis para defender. E tudo interceptado, enfim. Então a grana ela é gigantesca. Pois bem, aonde eu quero chegar? Os Estados Unidos ajudou o Japão. Em que sentido? Os Estados Unidos percebeu que ele precisava de fábrica local mais próximo na Ásia para fazer material bélico. Então, os Estados Unidos teve uma base no Japão. Quem eram as fábricas que começaram a produzir material bélico para a Segunda Guerra dos Estados Unidos? Toyota e Honda. Só que quando eles chegam para fazer, para eles, vocês que vão produzir o caramba tal, eles levaram o quê? Todo o conceito. Porque você imagina, construir material bélico, você precisa de processo. Você precisa de uma linha de produção, senão você explode aquele negócio. Mexer com material bélico não é mexer com só entortar uma lata. Então os caras aprenderam procedimentos, aprenderam o processo. Vai numa empresa, por exemplo, sei lá, que produz projétil. É um negócio extremamente cuidadoso. Então, tanto a Toyota, assim como na Guerra da Coreia, a Hyundai. A Hyundai e Kia são juntas. Elas pararam para produzir material bélico e se transformam. Só que, quando você faz isso, além de você aprender processo, uma série de outras coisas, você tem a garantia que esses países ou que esses governos vão investir porque você ajudou, porque você parou tudo que você tinha para produzir. Então hoje, se o Japão, se a Toyota, se a Honda tem um processo monstro, se a gente voltar lá atrás, quando tudo isso começou? Quando eles começaram a ter que parar tudo para começar a desenvolver material bélico com qualidade, com processo. No pós-guerra financiado pelos Estados Unidos. Exatamente. E aí se tornou no que se tornou. Por que eles não botaram dinheiro aqui, porque a gente, graças a Deus, por um lado, nunca teve guerra. Então a gente nunca precisou ter, por exemplo, que fechar uma Volkswagen para fazer material bélico. Pô. Os caras deviam ter levado um pouquinho mais sério aquela guerra dos canudos lá. Você vê coisa que pouca gente sabe. Se mandar os trocados. Drone. Drone parece que é um negócio de quando? É moderno, drone? Moderno. É moderno. Aparentemente moderno. Vai lá no Google e coloca assim. Existia drone na Segunda Guerra Mundial? Você vai cair de costa. Já existia aeronave não tripulada ou tripulada remotamente na Segunda Guerra Mundial. É mesmo? Nós estamos falando... Pode pesquisar. Ô Bruno, mas como que é o nome do japonês que se jogava com... Eram os kamikazes. Os kamikazes. Pô, você quebrou os kamikazes. Os caras estavam se matando lá, agora você fala que... lógico que o Jetson lá atrás, eu falo, caralho, será que um dia a gente vai chegar nesse... Mas, os kamikazes estavam jogando... De verdade, procura aí. Existiu, na Segunda Guerra Mundial, nós estamos falando de 1940, terminou em 1941, se não me engano, você vai ver que já existia lá aeronave não tripulada, barará. Lógico que eu quero o quê? Naquela época, não tinha muito, né? Sim. Era teste, mais ou menos... E talvez algumas limitações assim de raio, tudo. Com certeza, muito. Sim, existiam e eram fundamentais. Tá vendo, Buzão? Tá vendo? Aqui a gente é cultura, a gente é cultura. Aí o cara fala hoje, nossa, drone. Lógico, não era explorado como era, não é como é hoje. Então eu gosto disso, sabe por quê? Porque você pega o jovenzinho de hoje, ele acha que tudo foi inventado agora, na era dele. E essa porra de drone já tinha na Segunda Guerra. Hoje, as guerras são só de drone. Mas já existia lá na Segunda Guerra Mundial. Foi aprimorado, foi não sei o quê, bababá. Carro elétrico, nasceu antes do carro a combustão. E você sabe que uma coisa que também tô vendendo pelo mesmo preço que comprei, aí você me corrigir também, não pega nada para mim. Eu já escutei a informação de que o pico de percentual de carro elétrico na frota americana foi em 1920, 1930. Em 1903, Nova York tinha 20% da frota elétrica, 27% era... Frota elétrica, 23? Era 23%. Hoje é quanto? 20% da frota era elétrica, 27% era a combustão e o resto era tudo a vapor. Hoje a elétrica é quanto? Você sabe? Falando de Brasil hoje, 100%. Então, esse é o ponto. Lá no Nova York. Só para mim saber se hoje é maior a elétrica lá.
Não, hoje não está 20%. Não tá 20%. Hoje não é 20%. Então, os cara olha tudo a bem Tesla, que nós estamos por exemplo, combinando. Tudo bem, a gente, pelo amor de Deus. Tudo bem que nós vamos de porcentagem, né? Porque quantos carros tinha? Tinha 10. Era pouco carro. Mas ok, 2 era elétrico, uma hipótese. Então nós vamos de porcentagem, né? Então as porcentagens eram essas. Hoje o volume de carro é gigantesco, obviamente, mas os Estados Unidos não está com 20% da frota elétrica. Falando de 100% elétrica, porque isso é onde o pessoal confunde. Ah, César, tem 20% de carro elétrico, mas você vai olhar, sei lá, 15% é híbrido, é eletrificado, não elétrico. Não. Mas isso mostra, é porque assim, é uma coisa assim que talvez até eu já fui ignorante nesse ponto, mas é uma percepção que eu vejo e fica como uma correção, né? Nossa. Que é a questão de, por exemplo, Vai que eu vou fazer uma pesquisa aqui, manda bala. O pessoal, eles acham que, teoricamente, bom, no geral, subentende-se que, que a gente está tendo agora a inserção dos carros elétricos pelo avanço da tecnologia. Tá. Mas não necessariamente pelo avanço da tecnologia, porque, teoricamente, o carro elétrico surge quase que junto com o carro a combustão. É mais por toda uma cadeia de eficiência e distribuição energética, certo? É, mais ou menos, eu vou explicar. Mais ou menos. Ainda bem que eu não concluí, não Não, confirmei. faz aí, quantos por cento dos veículos são 100% elétricos nos Estados Unidos? Só para a gente não falar besteira aqui. Ó, vamos lá. Eu venho de uma época onde o carro ia voar em 2000. Todo mundo dizia, por causa dos Jacksons. Por que o carro não voou? Talvez ele já pudesse voar. Mas algumas tecnologias, às vezes, elas estão muito à frente do seu tempo. Então, todo mundo investiu, sei lá, aqui. E aqui você tem uma oportunidade. Mas, por questões políticas, por questões de plano diretor, o caramba tal, agora não é hora disso, vamos para cá. Vou dar um exemplo da bateria de estado sólido. Depois de tanta gente investir na bateria que nós temos hoje, o pessoal não teve ainda nem payback do que investiram. Como é que o cara vai hoje fazer uma fábrica de bateria e gastar coisas na ordem de bilhões para algo que você não sabe se realmente vai ser aquilo e você ainda não teve nem o retorno daquilo que você investiu? Então pode ser que a bateria de estado sólido seja a melhor coisa do mundo. Pode ser. Então, primeiro, a dúvida. Será que não vai vir outra coisa depois? E aí você gasta bilhões novamente numa bateria e que você não vai usar. Porque para e pensa, se a bateria de estado sólido é a saída, o que é que a gente faz com todos os carros que a gente produziu até agora? Porque quando eu coloco o carro com a bateria de estado sólido, então vamos lá. Eu hoje vou ter um carregador de 1 tera. Primeiro que você precisa ter instalado capacidade de 1 tera. Transformador, né? Quanto é 1 tera? Eu quero ter 1 tera de maneira limpa, com placa solar. Então se prepara para você ter 10 mil metros, 4 mil placas solares, gastar 5 milhões. E o que você vai gerar de energia dá para abastecer 400 casas, para abastecer um carro em 5 minutos. E não é só a energia. Você precisa da energia, você precisa do carregador de 1 tera, e o carro não é esse carro que você está andando. Você não vai catar hoje 1 hora, enfiar um carregador de 1 tera, porque não vai carregar. Lembra que eu falei do que a eletricidade funciona como um cano de água? O que limita sim. eu carregar um carro hoje, eu posso ter o carregador de 1 tera, só que o teu carro tem uma capacidade de quanto pode entrar. Por que você, quando espeta naquele carregador mais parrudo, no 220, o seu celular esquenta? Porque a quantidade que está entrando é muito e ele limita, senão ele estraga. Então existe um limite de quanto eu posso carregar o carro. Quem limita, dos limitantes. Então vamos lá, a primeira limitação que eu tenho é a parte elétrica. Aí eu vou lá e faço uma parte elétrica gigantesca. Depois é o carregador. Então eu preciso pôr um carregador que converse com essa carga gigantesca. Aí eu preciso ter o carro que converse com essa carga gigantesca. Então eu tenho 10, 10, 10. O que nós temos hoje? 1 tera. Mas eu tenho um carregador para 1 tera? Não, não tem. Carregador de 1 tera. Eu tenho um carro que aceita 1 tera? Não, não tem. Eu preciso desenvolver a bateria que aguente 1 tera. Então eu tenho que mudar tudo. Eu não consigo chegar. Você acha que um dia é possível um carro ser 1 tera altamente não, 1 megawatt, sustentável? 1 megawatt. Ele se próprio realimentar pela própria movimento que ele faz?
A bicicleta, né, você pedala ela, você gera energia, né? O carro tem o CARES, né? Hoje a gente aproveita essa energia cinética, que é das desacelerações e das frenagens, e transforma isso em carga para as baterias. Então todos os carros hoje, né, você precisa de duas energias. Você tem duas energias quando você anda com o carro. Uma é de graça, que é a energia cinética, frenagem e desaceleração. E hoje a gente captura isso, que é o mesmo que o CARES da Fórmula 1. Que gera energia, você acumula ela numa bateria e você depois, né, vai para o carro, enfim, vira eletricidade. Depois você tem a matriz energética propriamente dita, que é que você gasta, que pode ser a eletricidade da tomada, que pode ser a gasolina, que pode ser o diesel, que pode ser o gás, que pode ser o hidrogênio, que pode ser uma série de outras coisas. Então, assim, é muito difícil hoje você ter autonomia num carro que só com o que ele produz, né? Vamos botar uma placa solar. É bacana, mas veja bem, um carro moderno hoje, onde você tem um monte de tela, você já gasta muita energia. Então, vamos lá, você pega um carro híbrido. Teve vários carros híbridos que tiveram esse problema. Qual é o problema? O carro híbrido hoje, ou carro elétrico, um carro que tem motor a combustão, que seria o híbrido, ele depende ainda da bateria de chumbo. Porque é a bateria de chumbo que alimenta o farol, que alimenta o ar-condicionado, que alimenta a multimídia e o escambau, é ele. Então quando você liga tudo isso, sobe e desce, não sei o quê, é a bateria de 12 volts. O que aconteceu com alguns carros híbridos? Você tinha um carro com uma experiência muito forte no híbrido. Então você estava andando só no modo elétrico. Você estava andando só no modo elétrico, o motor está desligado. Se o motor está desligado, o gerador que carrega a bateria está desligado. Mas você está com a multimídia ligada, você está abrindo e fechando, você está ligando. Aí caía a bateria 12 volts, você não dava mais partida no carro. Porra. Em alguns carros, resolveu esse problema. A Kia, por exemplo, ela tem um carro lá, né, que é o Niro, que você vai ver um botão assim escrito bate. O que ele faz? Quando cai a bateria 12 volts, você aperta aquele botão, ele transfere energia da bateria de lítio para a bateria 12 volts. Então, sabe aquela coisa de fazer a tal da chupeta, a ponte? Com o Niro não precisa mais. Mas ele adicionou um botão que quando cai a bateria totalmente 12 volts, você dá uma carga na bateria através da bateria grande de lítio, porque o Niro ele é híbrido, né? Que a bateria de lítio carrega a bateria 12 volts, que é de chumbo. Para você poder... Por falar em bateria de chumbo, você sabe qual é o item mais reciclado hoje? Você acha que é garrafa PET, latinha de alumínio? Minha bateria? Bateria 12 volts de chumbo. Sério? Cada bateria que fabrica, ela vai para... cada uma que uma fabrica, uma recicla. Que é a bateria do carro. Que é a bateria do carro. Aquela que a gente costuma lá, deu partida, parou, o carro acabou no frio. Essa bateria é a bateria mais... É o produto mais reciclado hoje. Para cada um que você fabrica, um é reciclado. Hoje você não consegue... Mas também tem uma máxima também de você trocar quando você vai trocar a bateria, né? Vai dar a sua aí, que dá um desconto de 150 reais. Exatamente isso. Você entrega a sua bateria. Não existe você colocar a tua bateria e não ter que deixar a velha. Porque a velha custa dinheiro. E a velha vai para a indústria de reciclagem. Né? Então eu tenho, né, uma empresa que eu fui conhecer, uma empresa muito legal, a gente é parceiro, a Pioneiro, eu fiquei impressionado no processo de reciclagem deles. Tudo na bateria 12 volts de chumbo, eles reaproveitam. O chumbo, e eles melhoram aquele chumbo. O ácido, né, a solução ácida, ela se transforma em argila para tratar terreno para agricultura, para deixar o solo. Quando teve a guerra na Ucrânia, faltou um determinado elemento lá que cuidava da terra, para preparar a terra, preparar o solo para plantio. Que doideira. A solução ácida vira uma argila agrícola. E eles vendem. E, cara, é impressionante o trabalho que eles fazem. César, na sua carreira de piloto, né, eu imagino que deve ter tido grandes corridas e algumas delas você já deve ter feito vários comentários, mas tem algum especial que você não fala muito, comenta muito, que gerou uma passagem muito grande e alguns ensinamentos? Você diz assim... a sua carreira como piloto, das corridas... Não, cara, assim, tem uma corrida que para mim foi a melhor corrida da minha vida, tal.
É assim, quando eu parei de correr em 2008, era porque eu percebia que eu tinha que me dedicar mais à comunicação, à TV, a tudo isso que me trouxe até aqui, por exemplo. Só que aconteceu, quando o Enzo, meu filho, tinha 16 anos, ele foi morar nos Estados Unidos, ele ficou 1 ano fazendo high school. E um pouco antes dele ir embora, ele virou para mim e falou assim, cara, já pensou se você estivesse correndo? Porque ele me viu ganhando as 1000 milhas brasileiras. E aí eu falei assim, caramba, né, cara? Quando eu corri no Maserati, ele era muito pequeno, então ele não acompanhava. Então hoje ele vê os troféus, o macacão, vê tudo lá e fala assim, caramba, velho. Já pensou se você estivesse correndo hoje, eu nessa idade, seria muito legal. Porque eu ia estar com você nos boxes, isso, aquilo, e me gerou uma certa, caramba, né? O mundo não volta atrás. Eu conto isso nesse livro. Tá bem no final do livro. Aí eu digo o seguinte, cara, muito cuidado ao que você deseja, pois o mundo conspira a seu favor. Eu passei a desejar, querer correr, mas não mais por minha causa. Correr para poder viver essa história com ele. E aí a Michelin me convida para ir em Ladoux, na França, fazer uns testes com eles lá. E dado momento eles fazem uma reunião dizendo assim, cara, nós estamos na Porsche Cup. E pro ano que vem a gente queria que você guiasse o nosso carro. Na Porsche Cup. Aí, cara, tem muita história, porque aí entrou também a YPF, né, como uma das patrocinadoras, enfim. E aí eu ligava para ele nos Estados Unidos e falava assim, cara, vai dar certo, eu vou correr na Porsche Cup e tal. Só que lembra, ele estava nos Estados Unidos. Então, quando começou o campeonato, ele não estava aqui. Ele volta 10 dias antes da corrida que a gente teve em Estoril, em Portugal. Então, toda a estrutura da Porsche Cup foi para Portugal. Eu vou correr lá em Estoril. Estoril é um circuito raiz. Foi o circuito onde o Ayrton Senna ganhou a primeira corrida dele na Fórmula 1. Tanto que a parabólica que antecede a reta de entrada chama parabólica Ayrton Senna. E a hora que ele chega lá, que ele vê os carros descendo aquela reta, naquela velocidade, ele fala, cara, eu sabia que o negócio era tenso, mas eu não imaginava que era tanto. Era muito mais do que ele imaginava. 30 carros vindo naquela porrada que os carros vinham, tal, não sei o quê. Tremendo o chão, né? O ronco da Porsche, uma coisa maravilhosa, né? GT3, um canhão. E, cara, eu ganho essa corrida. Porque eu comecei a falar assim, cara, agora eu quero ganhar uma corrida. E com meu filho lá. Então eu não tinha ganhado nenhuma corrida até então. Tinha chegado segundo, terceiro, quarto, enfim. Mas ganhado não. E aí eu chego em primeiro. Quando eu passo na largada, na reta de final, eu bato o rádio para ele e falo assim, ó, me espera onde está a plaquinha 1. Que a primeira pessoa que eu quero ver é você. E a hora que eu desço do carro, vou mostrar uma foto aqui para vocês. A hora que eu desço do carro, um fotógrafo tira essa foto aqui, ó. Que lógico que virou quadro, né? Quer ver? Deixa eu achar ela rapidinho aqui. Tá... Cadê? Ele vem e me tira essa foto aqui. E o filhão tá entrando nas pistas já ou não? Massa demais. Então, quer dizer, como não era mais só por mim, era para viver uma experiência com ele, para ficar na nossa vida e tudo tal, eu diria que essa foi a melhor corrida que eu tive. Né? O resultado foi incrível. A primeira vez que ele me viu nas pistas ali, de verdade, aquela coisa toda. Né? E eu falo uma coisa sobre essa foto, que é o seguinte... Você repara que a gente está olho com olho. Uhum. E ele, nessa época, já com 16 para 17 anos, né? E eu falo o seguinte, que eu resgatei um olhar de quando ele tinha 2 anos e meio, 3. Por quê? Quando ele tinha 2 anos e meio, 3, ele tinha certeza que eu era Superman. Ele falava para minha esposa assim, mamãe, o Superman chegou. E a gente brincava de lutinha, aquela coisa toda, blá, 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 e eu era o super-herói dele. Eu me lembro que às vezes ele me perguntava assim, Superman, nós vamos salvar o mundo? Eu nunca disse que a gente ia salvar o mundo, mas que juntos ia ser mais fácil. Só que eles crescem. E na medida que eles vão crescendo, eles vão percebendo que você não é super-homem. Você é um cara chamado pai. E como todo qualquer homem, que erra, que acerta. E na medida em que eles vão crescendo e você que educa começa a estabelecer limites, aí começa inclusive a gerar atrito. Quando você começa a dizer para ele assim, viu?
tira seu sapato daí, pega a sua toalha. Aquela pessoa que está ali não é sua empregada, é sua mãe. Então, quando ele foi viajar numa adolescência, já entendendo de que eu não era super-homem. Mas, quando ele olhou no meu olho naquela hora, ele falou, meu, você é foda, você é meu herói e tudo tal. Então, a coisa mais bacana foi ver esse olhar e olhar naquele Melhor olhinho troféu. e falar assim, cara, ele me chamar de herói com 17 anos, sabe? Acho que foi muito bacana, porque eu resgatei aquele olhar de 2, Pô, 3 que anos. massa, que Porque massa. com 2, 3 anos, o olhar de super-homem era lúdico. Com 17 anos, não era mais, era uma pessoa que entendia. Da hora. Cara, que massa. Bom que demais. massa. É emocionante você falar, emociona. Enzo, né? Enzo, Enzo. Aí... Pô, esse é nome de corredor, hein? Enzo numa época que não tinha tanto Enzo, né? Agora todo mundo é Enzo. Cara, eu tava dando uma folhada aqui. Fica a dica, então. Eu imagino que tenha boa parte da sua trajetória aqui, mas eu vejo que tem várias dicas importantes também a nível de, Sim. sei lá, direção defensiva, manutenção do carro, dicas de... Isso, começa até de uma maneira interessante, porque a gente fala um pouco sobre o lado, não sei se a palavra perversa é a mais adequada, mas o lado tenso, às vezes, dos testes, sabe, do jogo, né, de você homologar a peça, o que o fornecedor quer e o que você tem que fazer, você resistir a um certo jogo, a uma certa pressão. É bem interessante. O começo do livro todo mundo fala. Boa. E eu vou dar um spoiler de uma parte aí que todo mundo comenta sobre o livro, quando quem lê vai entender. Todo mundo fala assim, cara, seu livro é muito legal, mas a parte dos 50 centavos é impactante. E eu vou dar o spoiler do que se trata. Quando eu fui morar em Tatuí, eu já estava com a minha esposa. Eu tô com a minha esposa há 42 anos. Então eu ia para lá sozinho. E eu comecei a construir uma casa. Eu morava numa obra. Eu era piloto de testes e morava numa obra. Eu juntava hora dinheiro para pagar o pedreiro, hora dinheiro para comprar material. E assim eu indo. Eu levei 4 anos para construir uma casa extremamente simples. Só com o salarinho ali. Eu vendi meu carro para comprar o terreno, andava a pé. E um dia, eu saía da rua da minha casa, virava à direita, tinha uma subida, tinha uma padaria. E eu conversava com a minha esposa por orelhão, não tinha telefone celular. E eu colocava as fichinhas ali, de frente com a padaria, e conversava com ela. E eu sempre fui apaixonado por café. Sempre, sempre. Eu tomo muito café. E eu estava no orelhão, olhando para dentro da padaria. Um cafezinho custava 50 centavos. E eu, enquanto falava, olhava para a padaria e falava com ela, eu falei assim, viu, posso te fazer uma pergunta? Ela, pois não. Você tem 50 centavos para me emprestar? Ela, como assim? Eu tenho dinheiro trocadinho para pegar o ônibus e o trem para ir, mas eu estou vendo aqui um café e eu queria tomar um café. Se eu tomar um café, vai me faltar 50 centavos para complementar a passagem de volta. Ela falou, toma seu café. Então, é interessante, agora há pouco a gente falou do que mesmo? De Lamborghini, falamos de Porsche. Chegou um momento na minha vida e eu já estava praticamente casado, eu não tinha 50 centavos para tomar um café. Porque eu estava construindo a minha casa. Então, você falou um pouco sobre trajetória, você falou sobre Henry Ford. Tem uma história sobre Henry Ford que pouca gente sabe. Você sabe por que o Ford T, que foi o carro de sucesso, que gerou a Revolução Industrial da Ford, chama Ford T? Sabe? Porque foi testando A, B, C... Os modelos do Henry Ford começam com o A. E aí foi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Fez a conta? 20. Ele testou 19 vezes até chegar no T. Tá vendo, King? Então nós temos aquele projeto lá diferente nosso.
Calma que nós estamos ainda no quê? Nós deve estar no sexto aí, no sétimo. Nós estamos no... E se ele não tivesse feito 19, ele não teria chegado no T. Ele não desistiu. Então todo mundo conhece Henry Ford por causa do Ford T, mas mal sabe que ele fez 19 modelos até chegar no Ford T. Consistência fodida. Consistência. Ele não desistiu e foi melhorando, até que chegou no Ford T e depois, obviamente, várias outras coisas se sucederam dali para frente. Mas pô, é isso. As pessoas conhecem você do sucesso quando você alcança para frente. E eu digo muito sobre isso, que as pessoas... Ali foi um sucesso. E as pessoas sonham e atingir o sucesso. Mas elas se esquecem que entre o sonhar e o conquistar tem um negocinho chamado fazer. Quer um conselho? Faça mais e sonhe menos. Porque o sucesso é resultado do que você faz e não do que você sonha. E quando você encontra essas pessoas, invariavelmente, quando você pergunta, nossa, você imaginava que você ia chegar onde você chegou? A resposta sempre é, nem nos melhores dos meus sonhos. Eu nem imaginava que eu ia chegar onde eu cheguei. Por quê? Porque ela conquistou muito mais do que ela tinha sonhado. Hoje a gente vive num mundo onde as pessoas sonham, mas não fazem. É. Bem legal. E não legal, saem do lugar. legal. É por isso que o Brasil foi diagnosticado como o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. São pessoas que vivem de expectativa. Né? Se frustram. Eu concordo plenamente. É isso. E assim, e digo até mais, né? Para quem tem mais brio e sim, consegue se mentalizar com mais facilidade, chegando em algum lugar e tudo mais... Eu te garanto, se você tem a capacidade e tiver consistência, é interessante que o que você imagina como meta, ela vai se reciclando, que você percebe que você vai aumentando, Você nunca imagina onde você pode chegar. Exato. Você que está pensando, e aí o que acontece? Fica uma coisa que eu refleti sobre o seu pensamento, né? É você que está pensando, cara, mas eu já imagino antes. Cara, se você já imagina antes, se você tiver consistência, em um ano, aquele negócio que você pensou, você já vai falar, cara, mas eu vou chegar mais longe. E isso daí vai se reciclando. E aí eu acho que é o tesão do negócio, você começar a colher resultados, né? Esse é o segredo do esportista, esse é o segredo do profissional de alta performance. Qual é? Tanto o esportista, quanto um profissional de alta performance, quanto um gamer, ele é viciado em evolução. Então, ele é uma pessoa que quando ele acorda, ele desperta para o novo dia, ele tem certeza que lhe foi dada a oportunidade de entrar no game de novo e que hoje ele vai fazer melhor do que ontem. Ele não vai cometer os mesmos erros de ontem. Ele aprende com os erros e melhora, e melhora. Quanto? 1% por dia. Para uma pessoa que tem consistência, se ele tem persistência e melhora 1% por dia, no final do ano ele está 365% melhor do que ele estava um ano atrás. Mas as pessoas não querem fazer a mesma coisa, persistir durante um ano. Elas querem resultado para amanhã. Aí fica difícil. Querem passar pelo processo. E o e negócio, curtir o processo. E tem um negócio que é o seguinte, a falha tem que ser combustível, né? Sim. Então, por exemplo, a pessoa ela falha, ela não tem que se oprimir. Pelo contrário, aquilo lá tem que ser amargo para ela do ponto de vista assim, de ela ficar... Ela fala assim, cara, não, vou fazer essa porra aqui, meu. É que a pessoa não entende que o erro é bom. O aprendizado está no erro, não está no acerto. Que é o erro, opa, aprendi. Não é mais assim. Opa, aprendi de novo. Agora, o que não dá é para você cometer o mesmo erro de novo. Vou dar um exemplo. Multa. Você conhece pessoas, cara, que tomam uma multa, o cara fala, puta merda. Olha, tá vendo? Saí adiantado, saí com pressa, o caramba tal. Isso não vai mais me acontecer. Ou seja, ele interioriza aquilo de tal forma que ele fala, eu não vou mais cometer esse erro. Em compensação, tem gente que fala o quê? Ah, mas não tem como não tomar a multa, porque existe a indústria da multa. Porra, cara, mas o radar tá ali, a regra tá ali. Você tá tomando multa e não aprendeu nada. Prefere o quê? A culpa é dos outros. A culpa é do governo, a culpa é de não sei o quê. É um cara que não evolui. Não tem jeito. Eu falo que tem gente, cara, pelo amor de Deus, que parece pincher. Sabe o que é pincher? O que é pincher? Late. Não, para. Pincher não é cachorro. Cachorro é um pug. Pug tem todo velho zoado, nem late. Pincher é o demônio na terra. Foi estudado pela NASA, aquela desgraça. 300 gramas pulsante, onde 150 gramas do pincher é constituído de raiva. Tem uns que parecem múmia andando. Não. Tinha um lá, um vizinho meu tinha um lá. Aí eu tive uma. Tinha uma que deu até uma gangrenada nela, assim, ó.
E ela te lembra? Não, mas tem gente que parece velhinha, Pincher. velhinha. A velhinha, ela mesmo. Porra, velho, aquilo não era um cachorro, aquilo lá era o Munra. Não, então, tem Ô. gente que sofre por causa disso. Ah, velho, eu fico até que com, da hora, com peso no coração de começar a puxar aqui pra finalizar. Não, vambora, mas eu- a nossa conversa. Pra gente poder vir uma outra vez. Com Eu certeza. fico muito feliz de ter, você ter Obrigado. participado. Aliás, eu fico. Agradeço muito, porque eu me sinto uma honra muito grande, é um prestígio Obrigado. muito grande ter você aqui. Cara, estamos conhecendo você hoje, pessoalmente, mas já conhecia você de longa data da tela. Agora, bom, cara, você é um contador de história. Sim. Você é um contador de história dos melhores, né? Obrigado. Então a gente pergunta uma coisa pra você, você vai na linha de raciocínio do começo até o final, você contagia, tanto que às vezes eu até esqueço que eu tô fazendo podcast aqui, eu tô só escutando você contar a história. Acho que chegou a hora de fazer uma pergunta, né? Fazer outra pergunta. Eu realmente tô escutando podcast também. Agora só, vamos dar uma volta de Porsche com o meu Bora. amigo aí, ó, na Andar pista. de 992. Porque na comunicação nós já pegamos o feeling aqui pro presencial, agora vamos de Porsche. Cara, eu não vou nem perguntar se tem coisa ainda que a gente não falou, porque eu tenho certeza que não tem coisa que a gente não falou, porque são uma biblioteca de Obrigado. conteúdo. Mas quer compartilhar mais algum conteúdo importante que você quer fixar aí nessa final, como, por exemplo, uma dica aí de carreira, de vida, de profissionalismo? Eu diria o seguinte, né? Primeiro, né? Muito cuidado com o que você faz todos os dias, porque você vai ficar bom nisso, tanto pro bem quanto pro mal. Se você for aquele que levanta procrastinando, só falando mal dos outros, com inveja, continua. Você vai ficar bom nisso. Mas se você resolver levantar 15 minutos mais cedo, quem está adiantado não tem pressa, fugir da pressa, sabe? Ter um olhar positivo para tudo aquilo que você quer fazer, entender que felicidade não é a ausência de conflito, mas a sua capacidade de lidar com o conflito, você vai ser uma pessoa muito feliz. Eu acho assim, a minha mensagem que fica, eu acho que é essa. Cara, que massa. Muito bom. Compartilha conosco as redes pra galera que... Ah, tá. Todas as redes é César Urgnani no Instagram. Se colocar César U é o primeiro que vai aparecer, né? Verificado lá em cima. Mesma coisa no LinkedIn, mesma coisa no YouTube. Eu vou ficar grato aí de ter vocês como seguidores. E o livro, onde que a galera encontra? Como que a galera pode encontrar aí? Ele tá na Amazon. Na Amazon, ele tem a versão digital na Amazon, né, que hoje é muito mais fácil o pessoal ler de maneira digital. Então você tem ele em iBook na Amazon. Ó, e eu vi uma foto aqui que o homem tava curtindo aqui no Leitinho aí, ó. Não, mas você tá igual, tá Pois é. novão, viu? Boa, muito bom. Se você gostou do podcast, já curte o podcast, já comenta, fala o que ficou faltando aí a gente perguntar. Deixa uma pergunta pro César, que marca ele, né, para ele responder. Espero que você tenha gostado, espero que as histórias tenham conectado com você, assim como conectou para nós. Sim. E até a próxima, né, Buzeira? É isso aí, segue a gente aí nas redes sociais, @como fazer podcast, também no YouTube, no Spotify, todos os episódios aí disponível. E meu @ Bruno Nakati, o Meu seu? Vitor HDC Moraes, segue Isso lá. aí. Mas segue o César, que você vai parar de fazer cagada com o carro, que as dicas dele é boa. Galera, Tamo junto. até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.